Cada capítulo que começamos do Srimad Bhagavatam, lemos o resumo, quando tem resumo. Os primeiros cantos não tem resumo. E depois lemos todos os versos. Esse é um capítulo pequeno, é chamado O Senhor Krishna Abençoa os Reis Libertados. E tem apenas 34 versos. Então, é interessante. Este capítulo relata como o Senhor Sri Krishna, depois de libertar os reis aprisionados por Jarasandha, misericordiosamente concedeu-lhes sua audiência e ofertou-lhes presentes dignos de reis. Quando o Senhor Krishna libertou os 20.800 reis que Jarasandha aprisionara, eles prostraram-se de imediato no chão para lhe prestar reverências. Então levantaram-se e, de mãos postas, começaram a orar a ele. Vendo seu aprisionamento como um ato de misericórdia do Senhor para destruir-lhes o falso orgulho, os reis suplicaram apenas pela bênção de receber qualquer coisa que lhes facilitasse a lembrança perpétua de seus pés de lótus. O Senhor garantiu aos reis que sua oração seria atendida. Ele os instruiu: adorai-me mediante a execução de sacrifícios védicos e protegei vossos súditos segundo os princípios da religião, fixando vossas mentes em mim, gerai progenie e permanecei sempre equilibrados diante da felicidade e da tristeza. Assim, no fim de vossas vidas, com certeza me alcançareis. O Senhor Krishna então providenciou para que os reis fossem banhados e vestidos de modo conveniente e fez que Saradeva lhes oferecesse guirlandas de flores, polpa de sândalo, roupas finas e outros artigos apropriados para reis. Depois de mandar adorná-los com joias e ornamentos de ouro, ele colocou-os em quadrigas e enviou-os para seus respectivos reinos. Conforme as ordens que o Senhor lhes dera, eles começaram seus vários deveres. O Senhor Krishna, Bhima e Arjuna então partiram para Indraprastha, onde se encontraram com o rei Yudhishthira e lhe relataram tudo o que havia acontecido. Esse Saradeva que fala aqui não é o Saradeva Pandava, é o Saradeva filho de Jarasandha. Então vamos agora aos 34 versos. Shukadeva Goswami disse: Jarasandha derrotara em combate e lançara na prisão 20.800 reis. Ao saírem da fortaleza Giridroni, aqueles reis pareciam sujos e maltrapilhos, estavam emagrecidos devido à fome, seus rostos haviam definhado e eles estavam muito fracos em virtude de seu longo período de aprisionamento. Os reis então avistaram o Senhor diante deles. Sua tez era azul escura como a cor de uma nuvem, e ele vestia uma roupa de seda amarela. Ele se distinguia pela marca Srivatsa no peito, seus 4 poderosos braços, o matiz rosado de seus olhos, que pareciam o verticilo de um lótus, seu encantador e alegre rosto, seus reluzantes brincos Makara, e o lótus amassa o búzio e o disco em suas mãos, um elmo, um colar de pedras preciosas, um cinturão dourado e pulseiras e braceletes de ouro ornavam sua forma, e no pescoço ele usava a brilhante e preciosa joia Kaustubha. E também uma guirlanda de flores silvestres. Os reis pareciam beber sua beleza com os olhos, lambê-lo com as línguas, saborear seu perfume com as narinas e abraçá-lo com os braços. Com seus pecados anteriores, agora erradicados, os reis se prostraram todos diante do Senhor Hari, colocando suas cabeças aos pés dele. Coisa linda, né?
Tendo o êxtase de contemplar o Senhor Krishna afastado o cansaço de seu aprisionamento, os reis levantaram-se e, de mãos postas, ofereceram palavras de louvor àquele supremo mestre dos sentidos. Os reis disseram: reverências a vós, ó Senhor dos semideuses governantes, ó destruidor da aflição de vossos devotos rendidos, visto que nos rendemos a vós, ó inexaurível Krishna, por favor, salvai-nos desta terrível vida material que nos deixou tão desalentados. Que coisa! Ó amo, Madhusudana, não culpamos este rei de Magadha, pois em verdade é por vossa misericórdia que os reis caem de sua posição régia, ó Senhor onipotente. Fascinado por sua opulência e poder administrativo, um rei perde todo o autocontrole e não consegue encontrar seu verdadeiro bem-estar. Desorientado assim por vossa energia ilusória, ele imagina que suas posses temporárias são permanentes. Assim como homens de inteligência infantil consideram uma miragem no deserto como um reservatório d'água, da mesma forma, aqueles que são irracionais contemplam as transformações ilusórias de Maya como se essas fossem substanciais. Antes, cegos pela embriaguez das riquezas, queríamos conquistar esta terra e, por isso, lutávamos uns contra os outros para alcançar a vitória, atormentando, sem nenhuma misericórdia, nossos próprios súditos. Tomados de arrogância, nós vos desprezávamos, ó Senhor, que estáveis diante de nós como a morte. Mas agora, ó Krishna, esta vossa poderosa forma chamada tempo, movendo-se misteriosa e irresistivelmente, privou-nos de nossas opulências. Agora que, por vossa misericórdia, destruístes nosso orgulho, rogamos a vós pela capacidade de nos lembrarmos de vossos pés de lótus. Nunca mais desejaremos um reino semelhante à miragem. Um reino que deve ser servido escravocraticamente por este corpo mortal, que é apenas fonte de doença e sofrimento e que definha a cada momento. Tampouco, ó Senhor onipotente, desejaremos gozar os frutos celestiais das ações piedosas na próxima vida, já que a promessa de tais recompensas não passa de um vazio engodo para os ouvidos. Por favor, dizei-nos como podemos lembrar-nos constantemente de vossos pés de lótus, embora continuemos no ciclo de nascimentos e mortes neste mundo. Repetidas vezes, oferecemos nossas reverências ao Senhor Krishna, Hari, o filho de Vasudeva. Esta alma suprema, Govinda, destrói o sofrimento de todos os que se rendem a ele. Shukadeva Goswami disse: assim os reis, agora livres do cativeiro, glorificaram o Senhor Supremo. Então, meu querido Parikshit, aquele misericordioso outorgador de abrigo falou-lhes com uma voz gentil. A suprema personalidade de Deus disse: de agora em diante, meus queridos reis, tereis firme devoção por mim, a alma suprema, e o Senhor de tudo que existe. Garanto-vos que isto acontecerá como desejais. Afortunadamente, chegastes à conclusão correta, meus queridos reis, e o que falastes é verdadeiro. Posso ver que a falta de autocontrole dos seres humanos, a qual nasce de seu inebriamento com a opulência e o poder, leva simplesmente à loucura. Raihaya, Nahusha, Vena, Ravana, Naraka e muitos outros governantes de semideuses, homens e demônios caíram de suas elevadas posições por causa do fascínio pela opulência material. Compreendendo que este corpo material e tudo o que se relaciona com ele tem um começo e um fim, adorai-me mediante sacrifícios védicos e com inteligência clara protegei vossos súditos de acordo com os princípios da religião. Ao viverdes vossas vidas, procriando gerações de descendentes e deparando-se com felicidade e sofrimento, nascimento e morte, mantende vossas mentes sempre fixas em mim.
Desapegai-vos do corpo e de tudo que se relaciona com ele. Permanecendo autossatisfeitos, atende-vos firmemente aos vossos votos, enquanto concentrais vossas mentes por completo em mim. Dessa maneira, acabareis por alcançar a mim, a suprema verdade absoluta. Shukadeva Goswami disse: tendo assim instruído os reis, o Senhor Krishna, o Mestre Supremo de todos os mundos, ocupou servos e servas em banhá-los e decorá-los. Ó descendente de Bharata, o Senhor então mandou que o rei Saradeva os honrasse com oferendas de roupas, joias, guirlandas e pasta de sândalo adequadas à realeza. Depois de terem sido adequadamente banhados e adornados, o Senhor Krishna providenciou para que eles recebessem preparações de primeira classe. Além disso, presenteou-os com vários artigos, tais como nós de Betel, os quais convém ao prazer dos reis. Honrados pelo Senhor Mukunda e livres de tribulação, os reis brilhavam com esplendor, e seus brincos reluziam, assim como a lua, e outros corpos celestes brilham no céu no final da estação das chuvas. O Senhor então providenciou para os reis quadrigas puxadas por excelentes cavalos e adornadas com pedras preciosas e ouro, e agradando-os com palavras afáveis, enviou-os a seus reinos. Assim, libertados de toda dificuldade por Krishna, a maior das personalidades, os reis partiram e, enquanto viajavam, só pensavam nele, o Senhor do Universo, e em seus maravilhosos feitos. Os reis contaram a seus ministros e outros cortesãos o que a personalidade de Deus havia feito e então executaram diligentemente as ordens que ele lhes dera. Tendo providenciado para que Bhimasena matasse Jarasandha, o Senhor Keshava aceitou a adoração oferecida pelo rei Saradeva e então, acompanhado dos 2 filhos de Pritha, partiu. Quando chegaram a Indraprastha, os heróis vitoriosos sopraram seus búzios, trazendo júbilo a seus amigos bem-querentes e pesar a seus inimigos. Os residentes de Indraprastha ficaram muito satisfeitos de ouvir aquele som, pois compreenderam que agora o rei de Magadha tinha descansado. O rei Yudhishthira sentiu que seus desejos então estavam realizados. Bhima e Arjuna e Janardana ofereceram seus respeitos ao rei e informaram-no sobre tudo o que havia feito. Ao ouvir a narração do grande favor que o Senhor Keshava misericordiosamente lhe concedera, o rei Dharmaraj derramou lágrimas de êxtase e, devido ao seu intenso amor, não conseguiu dizer nada. Neste ponto encerram-se as traduções apresentadas pelos humildes servos de sua divina graça a ser Bhaktivedanta Swami Prabhupada, referentes ao 10º canto, 73º capítulo do Srimad Bhagavatam, intitulado O Senhor Krishna abençoa os reis libertados. Os 2 filhos de Pritha que estavam acompanhando Krishna nessa tarefa eram Arjuna e Bhima. Bhimasena matou Jarasandha e Arjuna estava acompanhando ali toda a situação. E o Yudhishthira, Saradeva e Nakula estavam em Hastinapura. Só para contextualizar. E Saradeva é o nome também, é Charado Saradeva Pandava. É o nome do filho de Jarasandha que ficou no capítulo anterior que lemos ontem, o último verso, explica-se que, embora Jarasandha tenha sido morto, o reino não foi tomado, ao contrário, foi dado para o filho dele seguir
administrando. Então não houve uma interferência no poder para a proteção dos próprios cidadãos, das famílias, etc. Muito bacana. É isso, vamos ler isso nos próximos tempos. Quando Priti Vardhana Swami chegar, vai dar aula domingo, segunda e terça do Bhagavatam. Vamos mudar domingo do Chaitanya Charitamrita para ler o Bhagavatam. E aí ele dá o segunda, terça e quarta versos desse capítulo. Vai explicar provavelmente coisas boas. Esse ocorrido foi antes ou depois da batalha de Kurukshetra? Depois, porque Yudhishthira já estava no poder. Pode ver que eles voltam para encontrar com Ele chama Yudhishthira. Indraprastha. Ah, é verdade. Aí eu fiquei na dúvida, Hastinapura, Indraprastha ela... Indraprastha é antes. Indraprastha é antes. Os Pandavas vão para Indraprastha antes. Mas isso não está claro aqui agora, eu não li tudo para ter certeza. Você pode pesquisar. Talvez no livro de Krishna, nesse capítulo, qual foi o capítulo que lemos? 10, não foi? Canto 10, capítulo 64. 73. Lemos o 73. Aqui a coisa ficou fora do lugar. Resume toda a filosofia, esse capítulo quase. Essa atitude dos reis para com Krishna, a glorificação que eles fazem a Krishna é uma poesia belíssima, não? Aqui diz assim, no final do resumo: o Senhor Krishna, Bhima e Arjuna então partiram para Indraprastha, onde se encontraram com o rei Yudhishthira e lhe relataram tudo o que havia acontecido. É difícil estabelecer a cronologia assim. Precisamos confirmar sobre isso, tá? Obrigado. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Obrigado.